Então, hoje, nós estamos aqui no encontro, né, do enfrentamento contra a violência das crianças e dos adolescentes. É o segundo encontro do grupo, porque nós já tivemos o primeiro só com gerentes e assistentes, lá no dia 26, né, agora de junho. Hoje é o primeiro com a equipe toda, então hoje é o primeiro com os orientadores. O combinado é nós termos 2 encontros com orientadores, gerentes e assistentes. E o primeiro e o último será só com gerente e só com assistente. Então, é um encontro online, né? Por conta aí das nosso novo modo de vida, não é? Mas estamos aqui todos juntos por esta causa, né? Então, vou mostrar para vocês o que nós iremos fazer hoje. Estamos abrindo o encontro agora às 14 horas. Já já a gente vai olhar um pouquinho o conceito, o que a gente está chamando de violência, quais os tipos de violência. Vamos olhar também para os dados que vocês enviaram. Lembra que vocês preencheram o instrumento, né, das violências? Eu falei, acho que com quase todos vocês. E vocês mandaram lá as violências que aconteceram no serviço. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E vamos apresentar o fluxo de enfrentamento. Então, a violência posta, qual é o caminho, né? Aí a gente dá uma pausa para um café, cada um vai tomar um cafezinho aí na sua casa, ir ao banheiro, né? Esticar um pouquinho a perna, aí a gente volta com uma atividade em grupo, depois a gente vai indo para o encerramento e a gente termina às 17 horas. Nesse quadro, nós temos os resultados esperados para cada ator. Então, eu vou me atentar agora, só para não ficar cansativo, né? Só os resultados para orientadores e técnicos especializados. Então, a gente acredita que serão capazes de colaborar com o planejamento do serviço, no que tange a prevenção, né? Então, como que esse orientador colabora para um planejamento da rotina socioeducativa com uma prevenção. Serão capazes de compreender e qualificar os relatos. Então, como que a gente consegue qualificar esses relatos para sistematizá-los e eles irem lá para o prontuário das crianças, né, dar subsídios para esse prontuário. Serão capazes de identificar as manifestações, sempre com foco no trabalho do serviço. Então, como a gente identifica essa manifestação com uma escuta qualificada, uma escuta atenta. E vamos ver também como que a gente conduz a atividade junto aos usuários com a intencionalidade explícita de enfrentamento à violência. Então, esses 4 resultados não são todos hoje, né? Nós temos aí esses 2 encontros para a gente chegar neles. Tudo bem até aqui? Agora a Zilda conseguiu, Adete. Oi, Zilda. Ah! Vai descobrindo, vai cutucando até fechar tudo e não conseguir mais fazer nada. Tá Mas lindo. consegui. Todo mundo vai aprender na marra com a internet, com a nuvem. E vamos Eu lá. falei Não que tem mais vão querer que eu jeito. aprenda, viu? Não tem jeito. Está imposto isso para nós, né, Zilda? A gente cada dia É, aprende um pouquinho mais. é bom. No fundo é muito bom. É verdade. Nós já fizemos uns combinados no encontro dos gerentes. Eu vou passá-los aqui para ver se vocês querem adicionar alguma coisa. Então, o que ficou combinado lá no primeiro encontro, onde estavam só gerentes e assistentes, foi o que, né, a gente combinou o que vai valer a pena para estarmos juntos. Então, para esse encontro ser um encontro bem bacana, a gente precisa manter o foco, ter a participação de todos, cumprirmos o horário estabelecido,
manter os microfones desligados, né, para não dar interferência, enfim, um comprometimento e entrar na sala com antecedência. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa que acha importante? Podem escrever no chat que a gente acrescenta, tá bom? E no decorrer do encontro a gente pode também, vocês podem também se pronunciar aí com o chat que a gente vai acrescentando aí nos combinados. E aí, para a gente começar de verdade, né? Eu queria ler para vocês essa frase, que é uma epígrafe, né? Então, a violência nasce da palavra emparedada. Eu acho que é para a gente ficar com essa frase aí na mente e no coração, e aí no decorrer do encontro a gente volta para ela, tá bom? Então, a violência nasce da palavra emparedada. E agora eu passo a bola para o Milton. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu subir minha tela. Saiu. Para quem né? não... Saiu, Odete. Obrigado. Deixa eu só abrir aqui o arquivo que nós vamos usar. Olha, Cíntia, enquanto você abre o seu arquivo, depois eu quero ver o Nenê. A Cíntia está voltando aí hoje com o bebê no colo. Ela foi mamãe esses dias aí. Cadê a Cíntia? A Cíntia é da onde? A Cíntia aqui, a Cíntia do Valo Velho. CCA Valo Velho. Ela ganhou aí o Arthur. Legal. Parabéns, Cíntia. Vida longa para o Arthur, que seja forte, saudável e justo, né? Eu preciso de crianças e adultos com essa qualidade. Bem, gente, a ideia é que a gente retome um pouco do que já discutimos anteriormente com os gerentes, mas focando mais aqui no trabalho do orientador, no caso do CCA, e também, em alguma medida, da equipe operacional. Não sei se temos aqui agora pessoas da equipe operacional, né? Na cozinha, nos serviços gerais, na secretaria, ou ali na parte administrativa, mas é a primeira vez que a gente abriu os cursos do PDI também para esse perfil Milton, operacionais, por razões óbvias. Diga, Zilda. eu tenho sim, minha equipe todinha está, tem operacional, tem cozinheiro, não sei se o Jorge oficineiro entrou, mas tem. Legal, legal. Então, a gente está muito feliz, é a primeira formação que a gente se preparou para acolher adequadamente todos os membros da equipe do serviço de convivência, independente do cargo, no enfrentamento à violência, mas em todos os outros, mas nesse é óbvio que essa equipe tem que estar muito forte, muito junto. Estou vendo aqui o CCA Macedônia também, né? Conosco e com a sua equipe, a sua OSC, no enfrentamento à violência. Vocês sabem que as crianças não escolhem cargo para pedir ajuda, para pedir apoio, para emitir sinais de que estão em sofrimento, de que estão num processo de violência, e todos os profissionais têm que estar aptos e capazes, portanto, capazes no sentido de competência, para acolher, encaminhar e observar os usuários. Essa é a função, esse é o motivo pelo qual a gente abriu aqui o curso para todos. Uma outra coisa importante de dizer é que nós fizemos a nossa pesquisa junto com vocês, né, para ver como é que estava a convivência das famílias nesse contexto da pandemia.
Essa pesquisa durou fevereiro, março, abril e maio, e na realização da pesquisa foi ganhando muita força os elementos de fragilidade relacional que vocês estão constatando. Agora eu acho que está meio óbvio, mas não estava tão óbvio em fevereiro. De que a pandemia ela tem um impacto severo sobre a vida das famílias e ela afeta diretamente as crianças e os adolescentes, tornando as casas ambientes potencialmente mais perigosos, seja toda a coisa do risco doméstico, de acidente, queda, etc., seja porque as relações ficam mais tensas, mais gente em casa. Junta-se a isso a severidade dos agravos materiais. Portanto, das dificuldades que as famílias populares, periféricas têm tido para manter renda, o que significa manter subsistência material, e isso, obviamente, também afeta as dimensões relacionais, né? Então, isso ficou evidente, motivo pelo qual nós invertemos o nosso calendário. O tema da violência não era o primeiro, nós trouxemos como primeiro tema para ainda agir no contexto de pandemia. Eu digo isso agora porque a intervenção que nós vamos propor no final dessa tarde é justamente para a gente apoiar as famílias no ambiente de pandemia, que, como todos nós sabemos, vai durar pelo menos, as coisas não voltam à normalidade que a gente conhecia em menos de 12 meses. Mesmo que os serviços abram, eles vão abrir com uma rotina alterada, provavelmente espaçada, intercalada, um número menor de usuários em turnos diferentes e a combinação com atividades remotas. Então, a gente já está trabalhando com este cenário para que, de fato, as famílias se sintam apoiadas, os usuários e etc. Então, esse é também o contexto desse curso. E ele, então, foi construído a muitas mãos. Toda a equipe de gerentes de todos os CCAs participaram lá em fevereiro. Fevereiro, né? A gente fez um encontro, validou essa abordagem com os gerentes, validamos com os gestores de parceria. Depois, a gente continuou trabalhando com a equipe de CRAS e CREAS para desenhar esse curso para que ele, de fato, modificasse os processos de trabalho. Lembrem, educação permanente não é treinamento à la carte, ou seja, a Luciane não vai lá, faz um curso e leva para casa dela. Isso é uma formação que ela pode prover e ela decide. Educação permanente não é isso. Educação permanente no SUAS é criar um espaço coletivo de formação que tem impacto direto no processo de trabalho dos serviços e, portanto, a gente trabalha com equipes. Esse é o motivo pelo qual a gente está trabalhando com grupos integrados. Sem grupos integrados não há equipe e sem a equipe inteira estar junto não há mudança no processo de trabalho. Essa é a nossa leitura da política de educação permanente do Sul. Então, a gente agradece, todo mundo está aqui junto, com o seu gerente, seu assistente técnico, a equipe operacional, o orientador. Nós temos aqui os técnicos de CRAS, de CREAS e de SAS junto conosco para, de fato, aí coordenar essas ações de processo de trabalho. E vocês vão ver que já tivemos uma mudança importante, que é declarar um único fluxo de enfrentamento à violência, válido para todos os serviços e todos os trabalhadores. Isso foi resultado de um grande compromisso aí da equipe do território. Nós também fizemos o mesmo no território do Mboi-Mirim. Dito isso, aí vamos falar rapidamente um pouco sobre como é que anda a violência contra crianças e adolescentes na região aqui da SAS Campo Limpo. Eu vou ser bem específico aqui em alguns dados, só para a gente ter o tamanho do problema e das nossas responsabilidades, né? Então, nós estamos falando de 555 casos que foram mapeados a partir de um instrumental enviado para a gerente do serviço, que fez a pesquisa recolhendo dados de fevereiro de 2019 a março de 2020. Acho que até algum de vocês participou. E nessa pesquisa a gente conseguiu levantar 555 casos nos últimos 12 meses, em todos os serviços aqui que estão participando do curso.
sendo 51% de meninos e 49% de meninas, e entre eles, no caso dos meninos, 69% são negros e 66% das meninas são negras. Quando a gente pega os tipos de violência, a maior incidência é da violência psicológica, seguida de negligência e violência física, e a presença das meninas, que está marcado aí nas barras de cor vermelha, ela é maior na violência psicológica, na negligência e no abandono, e muito maior na violência sexual. Então, a violência tem cor e, em alguma medida, tem gênero. Quando eu pego os meninos, eles são mais atingidos pela violência física, um pouquinho mais em relação ao bullying e em relação à violência institucional. A gente vai falar um pouco da diferença dessas violências. Se eu pego as idades, tem aqui uma curva, né? Uma onda que começa aos 9 anos e vai até os 13, de uma presença severa aí de casos de violência, e depois retorna aos 15 anos. E sendo bem pequena, 16, 17, porque aqui nós recolhemos dados de CJ junto com o CCA. Então, a soma aqui dos 15 anos também é porque entra a presença do CJ, mas não há tantos casos de 15 anos no CCA, né? Aí, quem é o agressor? É a mãe, porque quando você tem muita violência psicológica e negligência, a mãe aparece como principal agressor, seguida do pai, do amigo e de múltiplos agressores, quase sempre pai e mãe. Quando eu olho o local da agressão, é a casa, a escola e outros. Então, a violência tem cor, a violência tem sexo, a violência tem gênero, a gente vai ver daqui a pouco, a violência tem lugar, é a casa e o agressor principal, que acaba sendo a mãe, mas no caso da violência sexual vai acabar sendo o pai e outro homem do sexo masculino, até fora de casa. E uma presença não desprezível da escola, hein? Como ambiente onde a violência ocorre. Então, esses são os dados da SAS Campo Limpo 2019-2020. Antes de seguir, eu quero saber se Neiva, Lourdes e as demais gestoras de parceria do território gostariam de fazer uma fala inicial, até comentando esses dados. Neiva está aí, Lourdes? Bom, Milton, eu acho que esses dados são um grande avanço para a SAS Campo Limpo. Acho que a gente sempre, todos os serviços souberam, a SAS também sempre soube que casos de violência ocorrem, mas eu acho que a gente nunca teve tão sistematizado e tão mapeado assim. A gente nunca focou o olhar da forma como a gente está fazendo hoje. E eu acho que isso é um avanço incomensuravelmente grande. Hoje de manhã, no grupo da manhã, eu não consegui esquecer de algumas cenas que eu vi com a Sueli do Quadrangular, que está aqui no grupo hoje. Eu acho que se a Sueli olhar para trás, ela vai ver também o quanto a gente avançou e que ganho que é a gente estar nesse grupo hoje. Por conta de todo o histórico, a sistematização que foi feito, e também o ganho que está sendo a gente conseguir participar de um grupo em plena pandemia. Isso não é pouca coisa. Então, eu acho que assim, está todo mundo de um super parabéns por ter aderido à proposta, por ter se dado ao trabalho de preencher os instrumentais, entregar, olhar. Eu acho que esse grupo é um grupo que sempre quis alguma mudança, alguma transformação. E não existe mudança e transformação sem que a gente tenha alguma luta, algum esforço, algum trabalho aí, algumas ou muitas energias sendo gastas para isso. Então, acho que é isso. Fiquei bem feliz de estar vendo esse grupão todo de CCA. Milton e todos e todas, boa tarde.
sou suspeita em falar por conta de que esse tema, para mim, é um tema muito importante, até porque nós nunca tivemos um momento para que a gente possa refletir sobre a questão da violência no território, um momento tão específico como esse. Então, eu parabenizo todos que estão aqui pelo envolvimento, né, pelo comprometimento de chegarmos a algum lugar. Então, eu só tenho a dizer parabéns, parabéns também à Vocação, né, que iniciou com esse processo, e que nunca podemos perder a esperança, porque sempre há um caminho a seguir. E todos juntos construímos aí algo super importante para o nosso território, porque todos estamos misturados, eu sempre falo isso. Então, eu só parabenizo mesmo, estou muito feliz pela participação e envolvimento de todos. E vamos continuar com essa luta, como a Neiva falou, porque não termina por aqui. Aqui é apenas um passo, um caminho a seguir e que muitas questões virão aí para que esse processo dê continuidade. Parabéns. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Neiva. Acho que ambas, né, trazem justamente esse processo como processo coletivo e a participação de todos os CRAS, né, aqui o CRAS representado pela Lourdes, pela Neiva, fundamental. Super obrigado. Mais alguém da equipe CRAS gostaria de falar? Tem mais algum técnico, algum gestor de parceria? Legal. Eu vou seguir. Se alguém quiser falar, por favor, peça a palavra aí da equipe CRAS. E a Andréa Aura, da equipe da Vocação, ela está no chat. Então, conforme as pessoas forem fazendo perguntas, ela me passa e eu também acompanho aqui, ok? Só para a gente saberem que a gente está lendo aí o que está sendo digitado para quem quiser usar essa ferramenta. A gente vai mostrar aqui o guia de prevenção à violência que foi enviado para vocês. Todos receberam por e-mail, por WhatsApp. A gente criou uma pasta Google, onde esses documentos vão ficar. Se você se cadastrou com o seu e-mail, você tem acesso a essa pasta. Se você não se cadastrou, você tem que mandar um e-mail para mariana.pires@vocacão.org e a Mariana libera a pasta para você. Então, esse arquivo já está lá e alguns de vocês já leram. A gente não vai apresentá-lo, porque ele tem 140 páginas. A ideia é só mostrar um pouco a estrutura dele e tratar um pouco desse tema das especificidades da violência. Eu vou pedir para todo mundo manter o microfone desligado, a Natália também vai desligando aí, para que a gente não tenha ruído na conversa, ok? Por favor, todo mundo desliga seu microfone. Obrigado. Então, esse documento, ele tem 10 capítulos, sendo que o primeiro e o segundo a gente apresenta o curso. O terceiro, a gente fala um pouco do lugar do serviço de convivência no enfrentamento à violência. No quarto, a gente fala das violências que são objeto de prevenção nos serviços de convivência. No quinto, nós trazemos aí alguns dados, né, que a gente vai apresentar um pouquinho do Brasil em termos de violência. Explicamos melhor no capítulo 6 o que é o sistema de garantias de direito, no qual está presente o Conselho Tutelar, com quem a gente lida de maneira mais presente, né, nesse assunto da violência, como enfrentar, né, a violência. Então, a gente vai falar aqui de abordagens, principalmente da escuta qualificada. No capítulo 8, a gente vai avançar na questão, e no 9 e no 10, nós apresentamos algumas referências bibliográficas, videográficas, para vocês ampliarem o repertório nessa temática. É um guia bastante extenso, eu diria bastante completo em relação a esse assunto. Ele foi feito para ser lido e por isso que a gente vai apresentar de maneira muito pontual e na medida que vocês conseguirem ler e forem tendo dúvidas ou até discordâncias, quiserem sugerir outras fontes de material, vocês podem, por favor, ir falando conosco, colocando aí no grupo de WhatsApp, ok?
Então, eu vou avançar aqui justamente para o que é, como é que é definida a violência dentro da concepção de convivência e fortalecimento de vínculos, né, válida aqui para o Sistema Único de Assistência Social. Então, a violência é um ponto de exercício extremo do poder, né? A Natália consegue, Nath, ir desligando os microfones? Obrigado. Quando uma pessoa se coloca sobre outra pessoa ou até um grupo e obriga essa pessoa ou grupo, pela força física ou manipulação psicológica, ou até a força psicológica, induz alguém a fazer aquilo que ela não quer fazer ou não tem consciência de que está fazendo. Então, a violência, amplo senso, se trata disso. Portanto, são situações que vão exigir de nós, trabalhadores aí do serviço de convivência, uma sensibilidade e uma delicadeza para enfrentar esses casos e também uma certa precisão. A palavra precisão aqui vem de ter as competências técnicas, éticas e políticas para, de fato, fazer o enfrentamento à violência sem prejudicar a vítima, sem responsabilizar quem não é responsável, principalmente a família, e, de fato, apoiar, proteger e subsidiar os órgãos de proteção para que, quando houver crime, as coisas sigam o fluxo que elas têm que seguir. Logo, a violência tem efeitos severos na vida das crianças e dos adolescentes. O principal deles é que ela interdita o desenvolvimento, ela dificulta o desenvolvimento das crianças. E se ela for recorrente, ela pode, de fato, comprometer seriamente o projeto de vida desses sujeitos. Esse é o motivo pelo qual ela é uma prioridade no trabalho que nós realizamos. Quem trabalha com criança e adolescente tem por premissa prevenir a violência. Se você é do SUAS, é uma premissa ainda mais reforçada, mas se você não é do SUAS, é da escola, você tem essa obrigação também. Se você está num posto de saúde, você também tem. Se você é vizinho de uma criança, você também tem, porque a legislação brasileira protege a infância e a juventude da violência. Não interessa onde ela esteja. Mas tem as especificidades que cabem aqui, obviamente, ao serviço de convivência. Dito isso, nós temos que dizer que a violência não é nada normal, né, gente? Isso parece senso comum, mas tem que repetir um pouco. Violência não é coisa de outro mundo, não é coisa de um monstro, nem de um sujeito doente. A violência é parte da humanidade. Pessoas bem normais, bem bonitinhas, podem ser bem violentas. Essa ideia de que a violência ela tem classe, ela tem raça, isso não é verdade. A vítima tem classe e tem raça. O agressor, ele é muito disseminado. A vítima, em alguma medida, também. Todas as classes sociais têm violência doméstica contra crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, as mais pobres, e essas que eu descrevi, são as mais vulneráveis. Mas atos de violência, a gente tem visto aí os noticiários de pornografia infantil, aliciamento de menores para fins sexuais, estão em todos os estratos sociais. Violência física, violência psicológica, bullying, são disseminados. Então, a sociedade é violenta. Por isso que as pessoas são violentas. E as pessoas violentas perpetuam a sociedade violenta. E aí a gente vai falar de violência estrutural, cultural e a expressão macro da violência, que é a delinquência. Mas nós temos a violência resultante da desigualdade, que tem a ver com a violência estrutural, essa desigualdade abissal e sistêmica do Brasil. Nós temos a violência derivada da guerra e da violência populacional contra populações específicas. E isso vai criando uma cultura de violência que permeia as relações e, obviamente, invade as casas e as relações familiares. E vai afetando os membros mais frágeis daquela família. As violências, então, vão acontecer, de modo geral, com idosos, com crianças, em alguma medida, com as mulheres, não só
pela fragilidade, mas principalmente pela misoginia, pelo machismo, a violência que vai atingir mais a população negra, especialmente os homens. Veja aí a maneira como a violência tem tratado a polícia, né? Para dar um exemplo. No caso das mulheres negras, o tratamento no serviço de saúde. Então, é um conjunto de violências que estruturalmente vão chegar naquela violência que a gente atende e toma conhecimento ali no serviço do CCA. Né? Como é que é essa violência, então, que vai chegar no CCA? Ela é dividida em 4 grandes blocos. É a violência extrafamiliar, basicamente a institucional, que é aquela que vai acontecer na escola, no posto de saúde, ou até em espaços outros, públicos e privados, e que quem agride é uma instituição, não necessariamente uma pessoa. Seja ativamente, seja passivamente, por meio da omissão. A violência doméstica, propriamente dita, que acontece na residência, na família. E essa, então, vai se dividir em física, sexual, a psicológica e a negligência. E uma forma que é dita peculiar, que são essas síndrome de Munchausen e os cultos ritualísticos, que vão também serem violências menos frequentes, bastante excêntricas, mas também bastante letais às crianças e aos adolescentes. Temos ainda a violência entre pares, que é o bullying, que vai ser direta ou indireta, pelo cyberbullying ou não. A criança, às vezes, é autora, às vezes é vítima, e às vezes é testemunha. E, por fim, a autoagressão, que termina com o suicídio da própria criança e do adolescente, que é proporcionalmente, não em números relativos, em número absoluto, ela é a que mais cresce comparado com os dados anteriores, em termos de autoagressão no Brasil e no mundo. Né? Mas tem aqui uma gradação, o suicídio é o ápice. Essa gradação, de modo geral, começa com outras violências. Vocês estão vendo uma seta transparente aqui na imagem, né? Essa seta transparente, que se dirige a 4 direções, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ela significa que essas violências são interligadas. E esse é um dos motivos pelos quais vocês, gerentes, e eu acho que a equipe de orientadores que tem vivido isso, percebem que às vezes você está falando da violência física, mas ela vai estar ligada com outras violências. Porque as violências se retroalimentam e muitas vezes é difícil identificar onde é que começa um caso e onde é que termina, onde é que começa o próximo caso. E é esse o desafio de enfrentar a violência, porque ela é sistêmica também e interligada. Né? O nosso desafio é tentar, de fato, chegar a casos mais autônomos para, de fato, poder monitorá-los sem negligenciar a complexidade sistêmica da violência. Por isso que a gente insistiu que os casos fossem individualizados, em termos do tipo de violência que estava ali em questão. Nós não vamos falar aprofundadamente de cada uma delas, vocês terão chance de estudar o material, e a gente vai seguir para como é que essas violências estão se manifestando no Brasil, né? Para perceber aí os dados entre São Paulo e a capital, aqui a nossa região, e o resto do país. Então, vocês veem aí, esses são os dados do Disque 100, 159 mil casos denunciados, mais de 75 mil envolvendo crianças e adolescentes. A maioria deles negligência, seguido de violência psicológica, violência física e aí a violência sexual. Né? Vocês comparem esse dado com o de Campo Limpo, vocês vão ver aí algumas diferenças importantes. A mãe continua sendo o principal agressor, seguido do pai, padrasto, tio e outros. E quando eu pego os dados do SPVV, aqui da cidade de São Paulo, o Serviço de Proteção à Criança e Adolescente Vítima de Violência, são 2.200 casos em 2019, sendo 36% de abuso, 27% de violência psicológica
20 de violência física e 16 de negligência. Ou seja, chega no SPVV mais as violências sexual e a negligência perde poder, provavelmente porque nós atuamos aí na prevenção, tentando mitigar esses casos de negligência, e quando eles são revertidos, eles não chegam na proteção especial. Nós não temos os dados do SPVV de Campo Limpo, teremos nos próximos dias, né, Neiva? A gente já pediu esses dados aí para a equipe da SAS, e assim que nós tivermos, a gente manda para vocês, porque é importante saber como é que o SPVV está fazendo o atendimento em Campo Limpo. Os agressores muda aqui, né? Não é mais a mãe o principal agressor, é o pai, que violência sexual acaba sendo mais um agressor masculino, seguido do padrasto, irmãos e outros familiares, né? Então, esse é um dado do SPVV, dá para ver a diferença aqui do agressor. A gente percebe que a violência, ela aumenta com a idade, mas ela vai mudando. Então, meninos mais velhos, a violência física aumenta um pouco, as meninas vai aumentar a violência sexual a partir dos 18 anos. Esses dados também estão no guia que vocês receberam, eu não vou cansá-los com esses dados. Queria saber, antes de seguir, se tem alguém que gostaria de fazer um comentário sobre os dados. Porque agora nós vamos apresentar o fluxo que está valendo para enfrentar a violência no Campo Limpo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Posso seguir? Então, eu vou seguir, ok? No chat, ninguém, né, Odete? Posso seguir, né? Pode sim, Milton. Qualquer coisa vocês podem escrever no chat que eu passo aqui para o Milton. Odete, você apresenta. Sim. Então, gente, esse slide mostra o fluxo padrão, né, de como a gente deve proceder nos casos das violências contra criança e adolescente. Esse fluxo foi construído a várias mãos, foi validado pela SAS Campo Limpo, pela SAS MBOI. E aí, eu acho que a gente tem aqui nesse balão amarelo o relato espontâneo. Então, o que é isso, né? Quando a criança, lá na atividade socioeducativa, numa roda de conversa, ou na hora que ela vai lá pegar a sua alimentação na cozinha, ela chega e conta espontaneamente. Aí, para o lado direito, tem sim, houve o relato espontâneo, e tem aí um caminho que a gente percorre. Então, vamos primeiro para o lado do sim. Então, a gente está dizendo aqui que o profissional que escutou, que acolheu, deverá levar ao conhecimento do gerente do serviço, né? Então, a gente acolhe a escuta dessa criança, esse relato espontâneo dessa criança ou desse adolescente, leva ao conhecimento do gerente. Devendo identificar aí, junto com esse gerente, quais são as primeiras necessidades, né? A depender do relato, a gente tem aí os passos. E vocês receberam esse material, depois vocês vão poder olhar com calma, a gente vai voltar a falar dele daqui a pouquinho. E aí a gente vai dizendo, olha, o gerente, em conjunto com a assistente técnica, adota os cuidados e as notificações necessárias. Então, aí a gente vai perceber, a gente precisa encaminhar rapidamente, né? Tem aí que encaminhar rapidamente para a saúde, tem que levar para um pronto-socorro, ou não, a gente aciona o conselho tutelar. Então, tudo isso a gente vai, a depender do relato, tem aí os caminhos que o gerente fará junto com o seu gestor de parceria, né? Sempre mantendo o gestor de parceria a par
dos seus encaminhamentos. Tem algumas coisas bem importantes aqui, que fala do prontuário da criança, do relatório técnico. Então, todas as ações estarem relatadas com qualidade nesse prontuário, nesse relatório. O serviço irá acompanhar essa criança, esse adolescente, junto aos seus responsáveis, faz a visita, e essa criança, mesmo sendo encaminhada, ela continua atuando, participando das atividades lá no CCA. No caso de não ter um relato espontâneo, então é aquele que você suspeita, você percebe que essa criança está chegando mais triste, ou está mais agitada, ou ela está machucada, ou vem lá um vizinho contar para você. Então, é só uma suspeita. Então, a gente tem também um caminho aqui, onde a gente deverá sempre respeitar esse silêncio da criança, mas não negligenciar. Então, a gente respeita o silêncio dela, mas toma as devidas providências. Aí vocês vão vendo que o pontilhado acaba ligando aquele caminho que a gente comentou do sim, né? Aí a gente tem o CRAS compondo esse instrumento, né, esse fluxo, e havendo essa necessidade, o CRAS aí interfere e vai junto com o CREAS, enfim. Eu acho que a gente pode perceber que nós temos vários atores, o papel e a importância de cada um, inclusive do orientador socioeducativo, né? A importância dele para esse fluxo realmente fluir, né? Para as coisas andarem com qualidade, com rapidez. Enfim, eu acho que é isso. Você quer complementar, Milton, Neiva, Claudinha? Isso, aqui era bom a equipe de CRAS falar e eu complemento. E mesmo se tiver um gerente aí que queira chamar atenção para algum aspecto do fluxo, por favor. Tem gente falando que nós estamos falando muito baixinho. Uau, sério? Eu acho que a altura que você coloca no seu fone ou no seu computador, veja, o meu estava super alto, eu tive que... Agora mesmo eu estava diminuindo. Mas a gente vai tentar. Oi, diga. Tanto no caso do sim, do relato espontâneo, sim ou não, acontece a visita domiciliar, né? Ele aparece só no não, mas as visitas domiciliares, elas são fundamentais no monitoramento e no acompanhamento em ambas as situações, né? Sim, nos dois casos, sempre, né? Acho que... é que aqui no fluxo apareceu só no não. Deixa eu ver onde estão as visitas aqui. Tá, acho que deve ter um pontilhadinho perdido. Mas sim, ótimo, Sueli, foi bom você colocar. É que, Sueli, você está vendo que o ponto vermelho está saindo ali do roxo, é de dupla direção, tá? É o pontilhado, né? Ok, Milton, entendi. Vamos lá. O que mais, gente? Mas é um ponto importante. E lá na página que a gente vai falar das visitas, deixar isso claro, né? As visitas domiciliares, elas são fundamentais e elas vão aparecer aonde, gente? No plano de desenvolvimento da família. É lá que você vai planejar as visitas, vai alinhar com o seu gestor de parceria, como é que faz, como é que a equipe de orientadores também recebe informações dessas visitas, que terão caráter justamente de cumprir com a missão do serviço, que é fortalecer vínculo, fazer o estudo social. Então, elas vão estar presentes, seja pelo relato espontâneo ou não,
e elas vão ser feitas de maneira emergencial, mas também processualmente. Porque o caso, a primeira ação é a ação para proteger a integridade da criança. Mas cessada a violência pontual, um plano de trabalho precisa ser feito. E é isso que está bem descrito aqui nesse quadro rosinho, ok? Esse alerta da Sueli é super importante. Eu gostaria de me colocar, Alessandra, do CC Obra do Berço. Manda ver, Alessandra. Boa tarde a todos e a todas. Eu trabalhei no Serviço de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, e quando eu cheguei de volta para a proteção básica, eu senti uma dificuldade muito grande nesses encaminhamentos, neste fluxo realmente. Por trabalhar lá, eu percebi o quanto esses casos, muitas vezes, eles são negligenciados realmente, muitas vezes pelo serviço, que não consegue ter essa visão tão ampla, mas também por parte de outros serviços. Então, assim, quando a gente fazia o encaminhamento quando a gente recebia o encaminhamento, ele já tinha demorado muito de chegar, porque ele ia pelo CRAS e até o CRES, e até chegar no SPVV demorava muito. Então, eu tive um caso, final do ano passado, em outubro do ano passado, de um relato de crianças vítimas de violência sexual, e eu não tive como fazer esse fluxo da maneira como vocês estão propondo, porque a criança sofria risco iminente de vida, a mãe também. Na mesma Alessandra, hora a gente acionou o Conselho Tutelar. Deixa eu só te interromper. Você está gerente ou assistente técnico? Eu sou gerente do serviço, estou gerente. Legal. Desculpa, só para a gente identificar, tá? Continua. Tá bom. Então, e aí nós tivemos o contato imediato com o Conselho Tutelar, mandei e-mail para Lourdes na época também, e no mesma hora o Conselho esteve aqui, a mãe veio até aqui também, porque era um caso de um padrasto, e as crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar do serviço diretamente para um abrigo, porque a mãe também não tinha condições de ficar com ela, tinha uma série de problemas também, de comprometimentos. Então, a minha questão é essa, assim, em relato espontâneo de crianças vítimas de violência, eu acredito que o fluxo deveria ser mais rápido, porque se essas crianças tivessem voltado para casa, no caso que a gente... Para você ter uma ideia, entre aspas, eu fui ameaçada pelo padrasto após as crianças terem sido abrigadas. Então, assim, a gente precisa tentar rever um pouco esse fluxo para que a gente não coloque as crianças ainda mais em risco quando elas falarem. Alessandra. Perfeito. Obrigada. Então, acho que a Alessandra traz um aspecto. Antes de falar com a Alessandra, alguém da equipe CRAS, SAS, quer falar algo, até por conta do tempo também, para a gente ir para os grupos de trabalho, sobre o fluxo. Lourdes, quer pensar um pouquinho? Neiva, diga, Neiva. Acho que meio que reiterando, né, o posicionamento que a Alessandra teve. Isso. Na verdade, quando o fluxo foi montado, ele foi montado pensando em situações emergenciais e pensando em situações que você pode ainda trabalhar. Mas se não está escrito explicitamente no fluxo que está posto aí, na verdade, situações como as que ela relatou, realmente não deve percorrer todo o caminho de sentar, ainda discutir com o gestor, para depois ir para o CRAS, para depois ir para o CREAS e depois parar no SPVV. Na verdade, as situações que dão para o serviço trabalhar, elas podem, no decorrer do processo, fazer esse caminho. Mas em situações emergenciais é atitude imediata mesmo, né? Isso está previsto no fluxo. Você vai tomar atitude no momento que você tiver conhecimento, dependendo da gravidade do que você encontrar pelo caminho. Perfeito. Que tá aqui em verde isso que a Neiva acabou de dizer. Lourdes. Então, eu lembro deste caso, inclusive eu orientei a Alessandra, porque o caso estava emergencial, estava posto, não tem como a gente perder muito tempo.
Então, casos como esse, não há necessidade mesmo da gente percorrer todo esse caminho, porque está posto, o risco está ali, está eminente, está visto, não tem como fazer de outra forma. Mas os demais casos, a gente deve permanecer o fluxo, porque aí a gente consegue fazer um trabalho mais consistente com todos os envolvidos, né? E que todos fiquem aí com a experiência desse processo e que todos ficam sabendo o que realmente está acontecendo de fato. Essa questão mesmo de demora de resposta realmente acontece mesmo, isso a gente não pode negar, mas é para isso que estamos aqui, é para tentar ver uma melhora em relação ao fluxo. Bem? Mais alguém? O Milton está falando. Oh, desculpa, Odete. Não, eu falei mais alguém. Eu disse que, com essas duas falas de Neiva e Lourdes, ficou claro que ele é um fluxo que cabe para situações de emergência e para situações de urgência e as situações típicas, e que o bom senso do gerente com o gestor de parceria vão dar agilidade para isso. O que a gente tem percebido é que ninguém ande só nessa estrada árdua que é a estrada do enfrentamento à violência. Então, não é para nenhum profissional se expor a risco, não é para ter nenhum salvador da pátria, é para os SUAS agir de maneira integrada, articulada no território. O coordenador do CRAS, o gestor de parceria, a equipe de SAS, e, quando necessário, envolver, inclusive, para casos muito complexos, outras instâncias de poder. Isso tudo, gente, não é a nossa opinião. Isso está previsto na Lei 13.431, de 2017, que estabelece esse fluxo. Ele é um fluxo normatizado, validado no Brasil inteiro e já regulamentado na cidade de São Paulo, por meio do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência, com prioridade para exploração sexual. Então, o que nós não tínhamos antes era uma declaração única para que a gente nivelasse as informações, ok? Então, esse é o desafio de tornar isso aqui um processo mais consciente, porque ele vinha ocorrendo, a narrativa da Alessandra, da Neiva e da Lourdes mostram isso, mas agora a gente vai trabalhar de uma maneira mais explícita, consciente e documentada. Eu acho que a grande palavra aí é documentar o processo de proteção das crianças e dos adolescentes e se localizar. Qual é o meu lugar? Eu sou um gerente, o que cabe a mim? Eu sou um assistente, eu sou um orientador. Como é que o orientador entra nesse jogo? É isso que a gente vai discutir agora. Vocês vão ver que esse arquivo, daqui para frente, a gente explica cada ponto do fluxo. Ele é explicado em telas posteriores, isso está no documento que você já tem acesso, e eu vou fazer menção a 3 aspectos das crianças e dos jovens que a gente não pode perder de vista de forma alguma. Primeiro, que as crianças com identidade GLBTT e outras já sofrem um tipo de violência mais severa pela sua condição de identidade sexual. Tem que ter um alerta em relação a isso. Uma parte da violência psicológica está transvestida também de uma violência que, na verdade, é violência de gênero. A questão racial, que a gente já chamou tanto a atenção, aparece claramente como uma dimensão das crianças e dos adolescentes negros. Isso tem que ser levado em conta, que eles são mais atingidos pela violência, e a questão da discriminação, do preconceito, do racismo atinge essa população e, portanto, essa é uma violência estrutural que vai virar institucional e vai alcançar as famílias, muitas vezes. E, por fim, a importância de um olhar cuidadoso para principalmente em relação ao trabalho infantil, que é uma das formas mais comprometedoras do desenvolvimento, né? Entre essas violências, aqui não cabe ficar fazendo gradação do que gera mais ou menos sofrimento, mas em termos de
de cobertura de casos no Brasil e em São Paulo. Então, vocês vão ver que as meninas fazem muito mais trabalho doméstico que os meninos, se expõem mais a risco, como, por exemplo, cozinhar, lidar com coisas quentes, lavar a louça, limpar a casa, lavar a roupa, passar, cuidar dos irmãos, o que é um descalabro. E nada disso é atividade regular de ajudar as crianças a terem responsabilidades no lar. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de super exigir das crianças atividades que não são delas. E as meninas acabam sempre pagando mais por isso, e uma parte da violência doméstica contra as meninas vem daí também. Então é só esse um alerta com a palavra aí, Maria Odete. Bacana. Então, agora, para a gente continuar, você tira a sua tela, por favor, Milton, aí eu vou pôr a minha. Enquanto isso, algum gerente, alguém gostaria de comentar isso que o Milton acabou de trazer? Eu vou abrindo aqui a minha tela. Ah. Não entrou, né? Entrou sim, Odete, está apresentando. Entrou? Pode seguir. Ah, ótimo. Então, a ideia agora nós vamos trabalhar em grupos. Então, é assim, vai ter um grupo comigo e a Mari, a Mariana. Outro grupo vai ficar o Milton com a Andréia Áurea. Outro grupo, Andréia Barreto e Nilza. E o quarto grupo, Carla e Priscila. A gente não sai do lugar, não desconecta. Odete? Oi, estão ouvindo? Só para combinar. A gente agora, assim que eu disser já, a gente vai parar para um intervalo de 15 minutos para beber água, ir ao toalete, cuidar aí da gestão do lar, que é um desafio nosso na pandemia. Vocês serão automaticamente enviados para salas, não desliguem, entrou na sala, espera 15 minutos, que a gente começa em 15 minutos, ok? Isso Milton, mesmo. posso só fazer um adendo? Pode. Claro. Como tem pessoas que entraram neste encontro sem o e-mail que foi utilizado no momento da inscrição, provavelmente essas pessoas permanecerão nesta sala principal. Sendo assim, nesses 15 minutos, eu irei redirecionar aqueles que permanecerem para ir encaixando nas salas corretas, tudo bem? Perfeito, Natália. Então, eu vou Tá chamando claríssimo. os nomes, aí a gente vai Ok. seguindo nos encaminhamentos. Perfeito. Vamos lá, Odete. Então, enquanto a gente vai tomar um café, não desconecte, deixa aí o Zoom ligadinho, que quando a gente retornar, nós já vamos estar em subgrupos. Tá bom? Então, ótimo café para todos. Tragam as suas águas, o cafezinho, o pão de queijo, deixa perto para a gente cuidar de nós. Se nós estivéssemos no encontro presencial da vocação, você sabe que é assim que a gente estaria recebendo vocês. Vamos lá, intervalo. De novo, a gente foi catapultado. Só que dessa vez eu também. eu não fui pego. Assim, segundo. Eu terminei a minha última frase no último segundo.
Dessa vez eu fui. Você foi, né, Odete? Começou a falar e já saiu, coitado. Tadinha. Não é? E hoje ele ficou quieto o encontro inteiro. Eu não ouvi a voz do Luiz. Na hora que ele resolveu falar, cortaram. Eu Mas tô eu sou achando que tímido. eram tímidos, viu? Você é muito tímido, Luiz. De que serviço ele é? Porque não é o Luiz lá do CCA Arrastão, então, não. Né, Solange? As pessoas mudam, Solange. Pois é, Milton, não sabia que mudava tanto. Muito bem, gente. Pela cara de todo mundo, por esses rostos, as conversas parecem ter sido boas. Vamos lá, Odete. Eu queria pedir para o Luiz continuar. O Luiz estava falando do compromisso que nós estamos assumindo juntos ao enfrentamento, né, da violência contra a criança e adolescente. Fala, Sim, Luiz. então vou terminar rapidinho, que eu sou tímido. Então, como você falou do compromisso, né? Como que a gente faz isso? Eu acredito que o compromisso ele é diário. Ele é diário, ele é contínuo. As nossas observações têm que ser super aguçadas, né? A gente trabalha como um polivalência, né? Porque a gente tem que ter essa visão de todos os sentidos. Como, se eu não me engano, a Raquel estava falando, observar os nãos, não apenas na fala, e sim nos gestos, nas maneiras, até nos desenhos, nas escritas, né, nos registros que eles dão para a gente tem que observar isso de uma forma bem, né, bem profunda, né, para a gente identificar. E, com certeza, o fortalecimento da rede, né? Fortalecer a rede para que essas demandas trazidas funcionem, dê certo, e que essa rede mesmo, né, entrelace uma na outra, possam conversar. E por que não mostrar todos esses caminhos mesmos, o CRAS, as SUAS, todos os órgãos, todos os direitos que as crianças têm, que às vezes elas não conseguem entender, até a família não consegue ver que ela tem esses direitos, né? Tem todos esses direitos. É isso. Bacana, obrigada. Eu acho que a gente podia continuar no nosso grupo. Quem é que vai contar agora aqui no grupão, em 2 minutinhos, o que é importante todo mundo saber? Raquel, Solange, quem vai? Raquel está com carinha de que quer contar, Raquel. Vai, Raquel. Tá sem som, Raquel. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu sou a Raquel, da Casa José Couto, né, do CCA. Nós conversamos um pouco no nosso grupo sobre os vídeos que nós assistimos, falando sobre o lúdico dentro dos vídeos, mas como que trata com profundidade os temas que são pertinentes, né, no combate à violência, né? E com naturalidade dentro da família, e como que a criança pode dar limite, né, do espaço que é o seu corpo, como no vídeo... qual que é o vídeo? Esqueci o nome do vídeo, É um dos vídeos que fala sobre o dizer não. Isso, não é? dizer não. É o dizer não, o vídeo. Então, a gente falou sobre o limite, que a criança, mesmo num gesto de afeto, ela pode dizer não porque o corpo é dela. Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? E conversamos sobre os vídeos e depois passamos a falar sobre as emoções, né? Num outro momento, sobre o reconhecimento das emoções e a importância do reconhecimento das emoções para a criança. E o trabalho com as emoções, né? Com os sentimentos. A gente falou um pouco sobre isso. O que mais que nós falamos? Da expressão das emoções positivas e negativas, a partir do momento que a criança reconhece isso, ela pode se expressar. E que o educador, né, e todo o grupo dentro do CCA, não só o educador, né, ele tem que estar atento para ouvir a criança
de forma ampla, né, nas suas emoções, que pode ser expressada de diversas formas na convivência, né, no dia a dia. Foi feita uma proposta de atividade, né, que tratava exatamente das emoções, né? Então, foi nos apresentado uma atividade para ser desenvolvida com as crianças, né? Onde ela possa expressar, né, os seus sentimentos, e a gente reconhecer se houve também algum tipo de violência, como que a gente vai, nas atividades, observando e filtrando aquela criança. E à medida que a gente vai criando um ambiente confiável, a criança e o adolescente conseguem se colocar e relatar as suas próprias experiências. Também falamos sobre o espaço, né, do CCA ser um espaço de convivência, onde ela vai aprender o que é conviver, né? Conviver com o outro e, a partir disso, conseguir se expressar dentro desse espaço e na vida, pensando no o que é o espaço, o cuidado com si, com o outro, né? A autoestima, a autovalorização, acho que é um pouco isso, né? Tudo bem. Você não falou da sua dica, Vamos né, seguir só Raquel? por conta do tempo, tá, Tem uma gente? dica, gente. Bacana. Eu falei de um livro que nós estamos trabalhando lá no CCA, na Casa José Couto, que é o Emocionário. Eu vou deixar o link para vocês, que é um livro, que é um dicionário de emoções, né? O Emocionário, ele vai tratar, então vou abrir de novo em qualquer um. Raquel, eu vou pedir para a gente parar um pouquinho, só por conta do tempo, e ir para os outros grupos, ok? Tá bom. Vou Então, pedir para você, Raquel, digitar no chat a referência, tá bom? Do livro. Tá bom. Obrigado, Okay. gente. Vamos seguir. Obrigada, Eu acho que a Raquel. Solange ia falar alguma coisa ou a Solange lembrou a Raquel? Isso. Eu lembrei a Raquel. Parabéns, Perfeito. Raquel. Muito bom. Vamos lá, gente. Eu acho que próximo grupo onde estava o Milton, pode ser? Legal. Quem do grupo quer fazer uma resenha do que discutimos? Acho que Carlinhos, tem o trio Parada Dura ali do Dona Diva, que é fantástico, acho que podiam ajudar. Bom, acho que o Carlinhos vai falar? Você ia falar? Não? Você começa, ele pode ajudar vocês. Vamos lá. Tá bom. Eu acho que... eu esqueci o nome da menina que acabou de falar agora. É Raquel? Raquel. Ela falou um pouquinho, né? Mas acho que eles falaram um pouco mais. A gente falou sobre os vídeos, sobre a importância, né, da criança reconhecer e aprender que ela pode dizer não. Então, acho que no vídeo ficou muito explícito, né, que as duas crianças lá, elas não sabiam dizer não, né? E a outra vem, quebra esse padrão e fala, olha, e aprende que ela pode dizer não, né? Então, assim, o corpo é dela, a vontade é dela. Então, ela pode dizer não quando ela não quiser alguma coisa. Além disso, também a gente falou sobre a importância também, né, de tratar isso com a criança, acho que de forma simples, mas de forma assertiva também, né? Então, assim, é importante nomear os órgãos sexuais como de fato eles são, né, para que as crianças tenham esse entendimento também. Mas também é importante trabalhar com a família, né, porque a família tem os seus próprios tabus, e a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Acho que até o Carlinhos, se eu não me engano, falou, acho que a diferença, né, entre sexo e sexualidade. Então, para que as famílias também saibam isso, né? Acho que também uma outra coisa que o Milton falou também foi sobre a importância do educador ele reconhecer os seus próprios limites, né? Então, saber ali trabalhar os seus próprios tabus, saber até que ponto que ele também consegue ir, né? Então, trabalhar isso junto com a criança, com a família, enfim. E mais alguma coisa que eu... Carlinhos, é só isso. Agora a gente... mais tanta
coisa. Vai, Carlinhos. Como eu tinha falado antes, esse assunto também é muito abrangente, né? Envolve muita coisa. Então, o educador realmente tem que estar preparado. A gente trabalha muito lá no Estrela, muito frisado lá a questão do acolhimento, né? O acolhimento. A gente tem que perceber e sentir, ter a sensibilidade de como essa criança chega, né? De manhã, principalmente, ou à tarde também no CCA, né? Então, às vezes, ela não teve uma noite legal, não dormiu legal, às vezes também pode ser um assunto mais pertinente, né, em relação à violência, o assunto que a gente está abordando. Então, a gente tem que ter essa visão mais abrangente, mais ampla, né? Mas não é tão fácil assim, não. Saber observar, né? Exatamente. A questão de outras violências, né? Não é só sexual. Então, de repente, aconteceu coisa, né? Teve uma violência ali psicológica, violência física. Então, a criança, ela fala mesmo quando ela não fala, né? Então, é preciso que você também esteja observando isso. O seu olhar tem que ser diferenciado. O meu olhar como educadora, porque muitas vezes passa desapercebido para os pais, para as outras pessoas. Mas o educador, eu acho que é isso que nos difere, que faz a diferença com o professor. Nós temos um olhar mais consentimento, com mais cuidado para a criança. O seu olhar faz toda a diferença na vida daquela criança no CCA ou em qualquer outro órgão que você tenha esse olhar. Então, é por isso que eu falei do acolhimento, porque se aquela criança não teve uma noite ou um dia legal em casa ou na escola e ela não é bem acolhida no CCA, aí a situação, de repente, dependendo da situação, vai se agravar mais, né? Sim. Muito bem. Eu acho que a resenha foi perfeita. Não sei se alguém do grupo gostaria de complementar. Podemos seguir, então. Vamos lá. Grupo da Barreto, pode ser, Barreto? Pode, claro. Bom, seguindo aí o fluxo, Robson, Zilda, Alessandra, vocês decidem com o grupo o que é que a gente discutiu ali? A gente ficou mais em cima também, apareceu mais da roda de conversa, né? Mas foram colocadas coisas muito interessantes. Se vocês pudessem dividir com a gente, Eliane também. Começa. André, acho que se você pode fazer um resumo de tudo que a gente falou, não era melhor? A ideia não é fazer um resumo, mas aquilo que precisa ser dividido, porque foi filmar assim que ser do grupo, né? Assim, das coisas trazidas a partir das coisas ditas ali. Assim, o que ficou na hora de ir para casa, o que é que está aí orbitando? Pode ser na forma de reflexão, pergunta, enfim, inquietação. Eu acho que a gente pode dividir de diferentes formas. Nesse sentido, são só 2 minutos também, né? A ideia não é reviver, né? Se divide com a gente, começa e as pessoas vão ajudando. Tá bom. Nós falamos do material que foi enviado, do trabalho que nós podemos fazer com as crianças, não esperando que seja ainda no momento de retorno, mas já neste momento. E uma inquietação minha, que já tinha sido dita, é a questão realmente dos fluxos, desse trabalho, de como a gente pode agilizar esses processos para que eles não se percam, realmente. Porque, assim, tem coisas que a gente sabe que demoram muito para chegar nos serviços de proteção, realmente, para que as crianças sejam atendidas. Porque eu entendo que os nossos serviços, eles são serviços que a gente vai fazer esse acolhimento, a gente vai fazer essa escuta, a gente vai fazer esse encaminhamento, mas a gente não tem como ir muito além disso, né? A gente pode tratar a família, a gente pode tratar de uma forma mais ampla toda essa situação, porém a gente não tem como ir muito longe. Então, eu fico com essa inquietação de que os fluxos, eles, mesmo entendendo todas as demandas, como eu disse no grupo, todas as demandas do CRAS, do CRES, de todos os gestores de parceria que tentam ao máximo nos auxiliar,
eu entendo que esse fluxo ele deveria ser um pouco mais rápido, para que a gente não fique só no vamos fazer, mas não está muito na nossa mão, né? Acho que é basicamente essa minha inquietação. Acho que a gente já tem um minutinho. Robson, ou mesmo CCA Macedônia, que está todo mundo reunido ali. Aqui. Então, nós estávamos aqui conversando o quanto esse material está linkando com o material que nós já estamos passando para as famílias, falando sobre o abuso mesmo, né? A gente já estava trabalhando sobre esse tema e quando chegou esse material, só fez um link com o que a gente já estava fazendo. Então, o bacana foi esse. Então, só está agregando, né? Muito bom. Bacana. Mais alguém? Então, Zilda, agora... comentários sobre a experiência dessa roda e as que vocês vivem, né? Ô, Zilda, você não quer comentar a sua esperança da objetividade, enfim? Seria legal você dividir com todos. Cadê a Zilda? Ah, tá aqui. Ela deve estar. Zilda, cadê você? Gente, eu conheço a Zilda. Agora sim. Agora entrei. Estava desativada. Então, eu comentei o seguinte, Milton, que eu ainda não tomei ciência de todo o material, tá? Mas achei bem bacana a apresentação que a Barreto, né? A Barreto passou para nós. E, a partir daí, gostei bastante da fala aí do Robson, que não estou puxando a sardinha para minha brasa, que ela é do meu serviço. Ela está lá. Mas essa ajuda que ele pede, que ele sabe que a gente trabalha muito isso no serviço, tá? Caí? Vocês estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo bem. Pode falar. Então é porque a minha tela ficou aqui escura. E é muito importante mesmo que a equipe toda esteja bem coesa nesse atendimento para que possa se observar a criança. Porque o orientador ele tem muitas outras causas para tratar e, às vezes, passa alguns despercebidos. Tá? Então, eu gostei muito da fala dele nessa pedido de ajuda e da Alessandra também, que falou da morosidade, né, dos órgãos. Eu devo dizer que, graças a Deus, nunca precisei passar um caso além da minha gestora. Todos os casos foram resolvidos dentro do espaço e só até a minha gestora. Então, não posso falar dessa morosidade. Mas fico muito triste em saber que caso como a Alessandra apresentou, ele fica aí parado, engavetado, enquanto isso a criança com certeza já morreu ou já se transformou numa situação que fica mais difícil para um tratamento no futuro. Então, gostei muito das falas e fecho, sim, que o material vem, sim, para agregar os trabalhos e nos ajudar, que é nas rodas de conversa, porque muitas vezes elas são colocadas um pouquinho sem objetividade, e eu sempre digo, a roda de conversa é o pé de todos os dias para que alavanque o trabalho e a gente chegue no resultado esperado. Só isso. Bacana, Zilda. Bem bacana. Carla, o seu grupo? Sueli vai compartilhar, ela ficou de compartilhar no grupão aqui. Então, vamos lá, Sueli. Então, eu sou Sueli, gerente do CCA Quadrangular, e a gente conversou um pouco sobre a importância da qualificação da equipe, de ter uma equipe empoderada, de ter uma equipe que realmente entende, né, o seu papel dentro do serviço da proteção social básica, que entende o seu papel no SUAS, porque esse profissional empoderado, ele tem a facilidade, né, de buscar ferramentas. Os vídeos são ferramentas, roda de conversa são ferramentas, dinâmicas são ferramentas, jogos, brincadeiras, conversas, relacionamento com a criança, né? Tudo isso são ferramentas que vão empoderar a criança para que a criança se aproprie dos seus direitos, né? Dos direitos à sua própria vida, à sua própria história,
história, ao seu corpo, obviamente, né? Falamos sobre a importância da gente entender esse fluxo, de como esse fluxo funciona. Inclusive, né, eu entendo o que a Alessandra fala, em alguns momentos parece que esse fluxo realmente trava e traz muita angústia, né? Traz muita ansiedade até, traz muita inquietação, mas nesses momentos em que o fluxo está emperrado, nós, enquanto serviços, enquanto profissionais, temos que estar buscando ferramentas para continuar lidando com a situação, porque a criança continua lá, a família continua lá. Então, de uma certa maneira, embora haja alguns entraves no processo, né, a gente tem que estar muito qualificado, né, a equipe tem que estar muito profissionalizada, né? Eu acho que o interessante desse momento que nós estamos vivendo aqui é fundamental nesse sentido. Estamos nos especializando, estamos nos profissionalizando, estamos nos capacitando. No meu serviço, a gente tem um privilégio imenso de ter uma parceria há 5 anos com o Núcleo Espiral, onde a gente se encontra mensalmente para conversar sobre os casos de violência, onde a gente tem recebido muita qualificação, porque o fundamental é essa qualificação, né? O bom profissional, ele vai saber fundamentar um caso, porque é muito importante também, né? O registro do caso, a fundamentação do caso, porque quando o caso emperra, muitas vezes pode estar faltando também, né? Alguma fundamentação, e quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente se capacita, mais a gente se torna um profissional que vai conseguir dar para a criança o espaço de fala, porque a criança precisa desse espaço de fala. A criança vítima de violência, ela precisa falar, né? Ela busca possibilidades de fala, ela quer falar, ela está angustiada, ela tá doente nas suas emoções, né? Eu vou correr atrás desse livro que a Raquel falou, Emocionário. A criança está lá vivendo uma crise, né, existencial, e ela precisa encontrar no serviço esse acolhimento, esse espaço de fala, e somos nós, né? Somos nós, profissionais, que vamos dar para a criança essa possibilidade. E todo esse processo... Acabei, tá bom. Obrigado. A gente se empolga e isso é um bom sinal, né? É esse tipo de mobilização que um tema como esse exige. Antes de eu fazer aqui um apanhado para a gente um pouco ir para o encerramento e pensar o próximo encontro, se Lourdes, a Neiva, a equipe aqui de gestores de parceria gostaria de falar algo a partir dessa escuta coletiva aqui. Lourdes, você está me ouvindo, Lourdes? Sim, Milton, estou te ouvindo. Ótimo. Você quer comentar? Eu achei super interessante, né, tudo que foi falado aqui, né, toda a questão aí que envolve quando nós tratamos de determinados assuntos que já estão em encaminhamento, igual o CCA comentou, né, que já tem essa proposta, que muito contribuiu, né, a vinda desse curso. Então, eu penso que é um momento oportuno e que cada vez mais a gente precisa estar interagindo mesmo com essa questão, para que possamos chegar aí a um denominador comum, né? Então, acho que esse momento foi super importante, o engajamento de todos, e parabéns mais uma vez, né? Que é um tema que a gente tem muita vontade de falar muitas coisas, mas o momento não permite, o tempo é muita correria, mas o momento pouquinho que nós estamos tendo, muito vai contribuir para as nossas ações a partir de agora. Muito bem. Eu acho que a gente podia pensar justamente desse ponto da Sueli e da Alessandra para trás, né? Fazer um caminho lógico oposto. Eu acho que a gente tem uma dor no SUAS, que a gente quer resolver coisas que não dependem da gente. Essa dor é também a razão pelo qual a gente criou o SUAS. O SUAS foi criado, foi fruto de uma luta política imensa dos trabalhadores do SUAS, porque nenhuma política
dava conta de proteger as famílias de maneira integral. E essa é a função do SUAS, oferecer proteção social na perspectiva da integralidade. E ele é a única política que, no limite, tem como função fazer as outras políticas funcionarem. A política da criança, a política do idoso, a política de educação, a política de saúde, a política de habitação, a política de segurança pública, para falar dessas, né? Mesmo, a gente está vendo agora a própria ideia de previdência, a importância dos benefícios de prestação continuada, de garantir segurança para as pessoas, coisa que a gente não imaginava que a gente ia viver nessa geração, que a gente ia viver para ver o que estamos vivendo, que é a importância de um sistema que protege a todos, sem exceção. E olha o quanto está sendo necessário para a sociedade brasileira não colapsar. Isso é o que nós fazemos. Como é que nós fazemos isso? A gente oferece uma salvaguarda na dimensão da convivência, da sobrevivência e da acolhida. A sobrevivência é ninguém morre, certo? Você protege a vida, principalmente a partir da garantia ali da segurança nutricional, da segurança material. A segurança de convivência. Viver não é só ter acesso à presença ou ausência de materialidade. É construir a cultura humana sendo acolhido pelos humanos. Por isso que a convivência é uma segurança. E por isso que estamos vivendo um momento de extrema insegurança relacional na convivência confinada de famílias isoladas. Isso é um perigo para a vida em sociedade. O SUAS nos alertava disso. Agora a gente está vendo a falta que a convivência social faz a todos, e não só aos miseráveis, aos beneficiários do Bolsa Família, às famílias com capacidade protetiva comprometida. Então, o SUAS está alertando sobre isso, e agora isso ficou evidente. E, por fim, a própria segurança de acolhida, que ninguém fica ao relento e todo mundo vai ter o que precisa dentro do sistema do próprio SUAS e nas demais políticas. Então, nós estamos falando da segurança de convivência em diálogo com a segurança de sobrevivência, porque a gente está falando de letalidade mesmo. A violência das crianças gera letalidade. A negligência com os agravos relacionais e os agravos materiais vão gerar morte, seja de uma criança que é recorrentemente vítima de violências crescentes, um pequeno negligência, um abuso, uma violência, mais uma, duas, de repente essa criança ou esse adolescente morre, e a gente não faz relação entre a morte dele e a história dele, né? A gente apaga a história e diz, morreu, que pena. Quando as coisas estão mais quentes, a gente ainda chora uma semana, duas, que é o caso do Miguel. Mas não dura mais que 3. Porque a gente esquece que negligência é uma violência, que não é só a mãe que comete contra o filho, é qualquer adulto em relação a uma criança, que foi o que aconteceu com esse caso do Miguel, um adulto irresponsável, pouco afetivo e com nenhuma consciência de comunidade, que abandona uma criança à própria sorte. Por acaso, ela era filha da empregada, mas isso não importa. No Brasil, as empregadas não importam. Então, os filhos delas também não importam. Veja, legal, esse é o quadro amplo. Mas como é que a gente trabalha no dia a dia? Nós trabalhamos com fatos, com mandatos e com governança. Nossa governabilidade é limitada. Nós não podemos tudo. Mas aquilo que a gente pode, a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível. E o que a gente pode? Fazer um bom trabalho de convivência, um bom trabalho de fortalecimento de vínculos, um excelente trabalho de prevenção. Eu não acho isso pouco. Eu não acho que isso resolve o fluxo que ficou parado, mas eu também não acho que o fluxo que ficou parado destrói tudo o que eu fiz.
Então, vamos separar as coisas. É fundamental que o fluxo ande, mas é fundamental que eu valorize aquilo que eu dou conta e faça melhor isso. Então, se a gente faz uma boa abordagem preventiva, um bom estudo social e, como disse a Sueli, um bom entendimento do que é o sistema de garantias, né, gente? Porque, calma lá, não existe estados de coisa na política pública. Se as coisas param, uai, aonde parou? Por quê? Quando? Em que mês está? Uai, nós somos profissionais do questionamento. Por que não foi? O que está faltando? A gente falava de manhã que o Disque 100 serve para qualquer cidadão brasileiro, inclusive para a Sueli, inclusive para a Alessandra. Ela pode pegar o telefone e ligar para o Disque 100 se as coisas não andam no SUAS. Ela pode ligar para um 56. E isso gera demanda política para um caso grave que pode estar sofrendo aí de uma paralisia. Agora, não me parece que esse seja o nosso cenário macro. Se a gente está aqui com toda a equipe SAS, com toda a equipe CRAS, eu diria o seguinte, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Aonde está parado, vamos entender e vamos agir. Vamos usar o poder da rede, porque a rede inteira do SUAS está aqui. Ah, é no Conselho Tutelar, que é o sistema de defesa, é o eixo defesa do sistema de garantia. Nós estamos no eixo promoção. Toda a política pública de atendimento direto é eixo promoção de cidadania. Mas o Conselho Tutelar travou. Vamos entender o Conselho. Vamos fazer pressão no CMDCA. Nós recebemos dinheiro do Conselho, nós estamos todos no CMDCA também. Não há um aqui que atenda a criança que também não seja do CMDCA, que é o sistema do Conselho Tutelar. O que a gente está fazendo como instituição para esse Conselho fazer o seu trabalho? O que a gente pode fazer que nós não fazemos ainda? Ok? Então, acho que nós temos uma oportunidade, sem negligenciar de maneira alguma o que não funciona, mas não é pouco o que nós conseguimos fazer e temos feito. E eu não tenho a menor dúvida que se a gente fizer o trabalho completo da convivência, a gente para de falar só entre nós, né, Alessandra? Porque eu gostaria que as famílias falassem por elas. Onde é que as famílias entram? Na pressão para defender as crianças do seu território. Cadê as famílias se articulando para dizer que tem casos de violência que estão bloqueados, que estão paralisados? Não pode ser a gente falando com nós mesmos. O SUAS é um sistema de empoderamento do trabalhador, mas do usuário. E da família também. Então, uma coisa de maneira nenhuma nega a outra, mas eu preciso dizer que esse curso, neste grupo de hoje, tem como foco a melhor prevenção que você pode fazer no seu serviço. A melhor identificação de casos e o melhor respeito ao fluxo. Se as coisas param, vamos pressionar, mas vamos aceitar que a gente pode e está fazendo bem o nosso trabalho. E não vamos, de maneira nenhuma, negligenciar essas crianças que estão aí paralisadas. Eu só queria fazer um alerta, que é uma provocação. Nós não recebemos, no mapeamento de 555 casos de Campo Limpo, nenhum caso paralisado. Nenhum. Então, acho que também a gente precisa dar mais importância porque a gente anda escrevendo. Porque não veio nenhum caso paralisado. 1 ano de atendimento. Será que a gente está falando do mesmo território? Enfim, não é para resolver aqui, mas acho que vieram questões importantes. Eu queria chamar a atenção para a última, que é a importância desse repertório técnico. Então, quando a Raquel oferece aí repertório, esse repertório específico do trabalho de fortalecer as crianças na dimensão relacional, emocional e dos afetos. De outro, a importância das famílias como ação combinada com as crianças. É super importante trabalhar com as crianças, mas é preciso repetir que os serviços de convivência trabalham com famílias. É a articulação com a família que potencializa a entrega da criança, e não o contrário. Então, isso também ficou muito forte
no nosso trabalho e que o trabalho de orientação com as crianças tem que estar muito colado no trabalho social com famílias. Dito isso, o nosso próximo encontro, a gente continua o tema da prevenção à violência, vamos trabalhar com os eixos 2 e 3, o eixo acesso a direitos na prevenção e o eixo confiança nos cuidadores, que é como é que a gente trabalha o lado da criança para ela identificar outros adultos que a protegem, além de nós do CCA e de um membro da família que pode justamente ser o agressor. Como é que ela amplia esse olhar sobre o universo de proteção que ela tem acesso na escola, com os parentes, com os amigos. E no último eixo, que é o domínio do acesso a direitos, é como é que as crianças podem ser engajadas e os adolescentes no enfrentamento à violência, principalmente naquela que a própria criança comete, que é o bullying, a autoagressão, e identificar as ações protagônicas das crianças no território e que Campo Limpo faz tão bem, principalmente aí no 18 de maio. Ok? Vamos seguir? Maria Odete Menezes? Vamos. Deixa eu ver que horas nós temos. Acho que dá para pôr a minha telinha, né? Entrou. Acho que a gente já está indo para os encaminhamentos. Então, lembrando que o próximo encontro integrado, então, gerente, assistente, orientadores, será no dia 22, agora de julho, mesmo dia da semana, né? Uma quarta-feira, às 14 horas. Vocês vão receber o convite do link pelo e-mail que vocês mandaram. Quem está com problema aí no e-mail, mande de novo para a gente. E aí, o item 2, eu queria conversar com vocês sobre a intervenção. Então, faz parte deste curso, e irá constar na carga horária, que vocês vão receber um certificado aí no final do curso, a intervenção. É um convite, então, faz quem puder, quem achar interessante, quem estiver aí animado, mas é um convite que a gente faz assim com bastante carinho para vocês criarem, inspirados nesses protótipos que vocês receberam e que a gente trabalhou rapidamente nos subgrupos, para vocês criarem uma atividade online. Então, olhando esse protótipo, como a gente consegue transformar essa atividade numa atividade online? E aí, uma atividade online para aplicar já, ainda no isolamento, né, com as crianças e adolescentes. Lembrando que nós temos aí atividades, né, protótipos para criança e atividades para adolescentes. Então, o convite é que vocês pensam aí nessas atividades, pensa nessa intervenção. O encontro é dia 22, então eu peço que vocês enviem até dia 20 essa atividade adaptada para o modo online no e-mail da Mariana. Então, a gente pensa aí que a gente tem, né? A gente tem que trabalhar com serviços, né? É uma recomendação que a gente continue atendendo essas crianças e adolescentes online. Então, como que a gente pode fazer um planejamento para trabalhar agora, neste momento, né? Por tudo isso que a gente viveu agora à tarde, por tudo que a gente já falou, que o Milton fechou falando. Então, como que a gente pode fazer um planejamento que realmente a gente trabalhe essa prevenção? Então, a gente está disponibilizando esses protótipos e a ideia é que vocês criem, a partir deles, um planejamento online, né?
e aí encaminhem para a gente até o dia 20, e essas horas atividades vão ser adicionadas ao certificado. Tudo bem? Todo mundo, alguém tem alguma dúvida? A gente está à disposição, vocês podem me ligar, mandar o WhatsApp para mim, enfim. Mas está aí o e-mail da Mari, tá bom? E um outro recadinho é que vocês estão recebendo, ou ainda vão receber, mas até terminar o encontro, todo mundo recebeu o link da avaliação. Então, vocês sabem que a gente presta contas desse encontro, né, das formações. Eu preciso que vocês preenchem a avaliação. Ela está indo tanto no e-mail de vocês, quanto lá no grupo do WhatsApp, lá no grupo B. Aqui está, o grupo de vocês é B, aqui está errado. Então, eu peço que vocês preencham e mande para a gente, quer dizer, preencham, né? Na hora que vocês preencherem, ela já vai vir. Até amanhã, a gente tem 24 horas, então hoje o encontro acaba às 17, eu preciso dessas avaliações até amanhã, às 17 horas. Então, eu peço aí a colaboração de vocês, que a avaliação é uma forma da nossa prestação de contas. Tudo bem, gente? Tudo bem. E aqui, lembra da epígrafe que eu li lá no comecinho do Nossa Tarde? A violência nasce da palavra emparedada. E agora, depois de viver tudo o que vivemos hoje, o que essa epígrafe lhe diz? Acho que vocês podem escrever no chat. Se uma ou duas pessoas, deixa eu ver que horas são, que a gente quer realmente cumprir horário. Você tem 14 minutos, Odete. A gente pode dar uns 5 minutinhos para todo mundo responder, e aí a gente abre para 2 ou 3 falas finais, pode ser? Eu acho que está perfeito. Então, vamos lá no chat escrever o que isso diz agora para a gente. Depois do que a gente viveu, como essa frase nos toca? A violência nasce da palavra emparedada. 5 minutos no chat, vamos lá, gente? O chat. Odete, o chat. Estão colocando. Ah, tá ligado. Estava com o meu microfone desligado. Então, nós estamos aí, remete à omissão de qualquer natureza. A violência se alimenta da falta de conhecimento, da falta de entendimento e empoderamento.
Emparedada porque fica represado todos os sentimentos. Fechar os olhos a uma situação de violência. Especialmente nesse período de isolamento social, a violência está entre as paredes, está sufocando a vítima. Se calar diante da situação de violência. Vamos lá, quem ainda não escreveu no chat. Odete, acho que pode abrir, se tem uma ou duas pessoas que querem comentar, para a gente, de fato, terminar no horário. Pode ser? Se tem alguém que prefere falar. Então, acho que o convite é esse. Duas pessoas que gostariam de falar. O que essa epígrafe remete, aonde toca, o que desperta, o que inquieta. Tem alguém que gostaria de falar? Vou falar, então. Emparedado. E Raquel, ficou sem áudio. Liga o seu microfone, por favor. Oi. Pronto. Emparedado, para mim, remete a estar preso dentro das paredes que deveriam me proteger. Então, as paredes da casa, a parede dos espaços, os lugares que deveriam dar proteção, eles oprimem, né? Muitas vezes. Então, emparedado traz isso para mim. Legal, Raquel. Mais alguém? Se anima? Eu acho que mais ninguém quer falar, certo? É só a Hilda aqui que está chamando a atenção, né? Sem dúvida que a violência nasce de uma situação de exclusão, que eu acho que é super importante a gente perceber isso, né? Para não super responsabilizar as famílias, principalmente com a dimensão da negligência, né? E mesmo de não moralizar as mulheres, porque as mulheres são as maiores agressoras, e entender o contexto social que produziu essa quantidade de mulheres que muitas vezes estão ali na agressão física, na agressão psicológica, e que são as principais cuidadoras, né, das crianças e dos jovens. E isso nos leva a isso que o Carlos está nos dizendo, né, do compromisso de acompanhar as famílias e dar visibilidade a isso que não está visível, né? E que foi colocado aqui também pela Solange. Acho que é um ótimo quadro para a gente não interromper a conversa, né, Odete? Mas dizer assim, gente, um até logo, um até daqui a pouco, temos um encontro, temos aí um desafio que é se vocês acharem conveniente, de fato, trazer esse tema da violência para as atividades remotas e trazer uma notícia do que fizeram, do que já estão fazendo em relação a esse tema com as famílias, nesse momento de monitoramento de ação socioeducativa remota. Queria agradecer de novo a presença de todas e de todos, recordar que a nossa aliança com a SAS Campo Limpo, com as coordenadoras do CRAS Capão Redondo, Campo Limpo e Vila Andrade, com as gestoras de parceria, sem as quais esse curso seria inviável, e
de novo, a confiança aqui da equipe de serviços, né, do gerente, da gente desenhar isso juntos lá em outubro, e agora a gente avançar mais uma etapa, que é fazer o encontro integrado. A gente está bem feliz, o desafio é grande, é complexo, multifacetado, né? Como foi dito aqui pela... Como é que é, gente? Alguém aqui, eu não vou lembrar exatamente quem, mas chamou a importância da violência ser um fenômeno muito multifacetado, complexo, e que a gente precisa estar muito unido, muito junto para superá-lo, e parece que essa energia está nesse grupo aqui, eu não tenho a menor dúvida disso. Foi um encontro muito bonito e bastante coerente. Eu super agradeço. Acho que é isso, gente. Obrigada, foi muito bom rever as carinhas, é bom que a gente consegue, né? Eu tenho falado tanto com vocês por telefone, né? Principalmente com gerentes e assistentes, mas quando a gente olha assim na carinha, é o que a gente consegue né? Por enquanto. Então, obrigada, um bom fim de semana para todos, uma boa semana. Quem tiver fotinhos e quiser mandar para a gente também no e-mail da Mari, da atividade, ou algum retorno que fez aí com as crianças e com os jovens, com os adolescentes, é bem bacana também. E a gente vai se falando, dia 22 a gente se vê. Tá bom? Um beijo grande. Tchau. Tchau, Odete. Tchau, Milton. Tchau.